Bom dia, pessoal. Bom dia, E aí, como vocês estão? tranquilo, tudo certo. Vamos esperar mais uns minutinhos para ver se mais alguém chega, mais uns 5. O que vocês acham? Já podemos começar? Fica a critério de vocês. Opa, só porque eu falei, chegou mais gente. Dá pra gente ir começando, né? Pra gente bater num papo. A aula passada, então, a gente viu todas as premissas de como vai ser nosso semestre, né? E começamos a falar um pouquinho sobre a contabilidade gerencial, o que ela é, até que a gente chegou em um quadro comparativo entre contabilidade financeira e contabilidade gerencial, né? Então, nossa aula, a gente parte desse quadro hoje. A tela no AVE eu coloquei o material de controle de suas funções, mas a gente ainda vai usar um pouquinho do material que está na primeira aula, tá? Então, vamos compartilhar a tela de vocês. Então, está aqui o material, né? Com ele a gente pode dar sequência à nossa aula. Antes de começar, dar esse tempinho para ver se mais alguém chega, perguntar para vocês o que vocês acharam da reunião do TCC. Ficou tranquilo para vocês? Não ficou? Ficou? Ah, eu achei bom, professor. Foi mais organizado, pelo menos, do que É semestre passado. verdade. Vai, querendo ou não, saber já a data da apresentação, a data da entrega no começo do semestre ajuda bastante. Uma pena que semestre passado não foi desse jeito. Senão a gente já teria menos problemas. Se bem que até a grande maioria conseguiu entregar todo o conteúdo que foi pedido. Mas sempre tem uns atrasados, né? Sempre. Então vamos falar um pouquinho da figura da contabilidade financeira versus contabilidade gerencial, né? Primeiro tópico que a gente encontra falando de público-alvo. Quem é o principal público da contabilidade financeira? Então é o público externo, né? Onde a gente encontra ali, acionistas, credores, o próprio governo, né, as autoridades fiscais, sendo dentro desse grupo a gente sempre frisa um em específico, desde que a gente fez a adoção dos padrões internacionais de contabilidade, a gente acaba frisando aqui a figura do acionista, né? Então, quando a gente pensa em contabilidade financeira, o público principal é um público externo, dentre eles, aí por força do IFRS, do CPC, ainda a preocupação maior é por causa dos acionistas. Já a contabilidade gerencial, o foco dela é o ambiente interno, né? O ambiente de tomada de decisão. Então ela se preocupa com o funcionário, o gerente e os gestores, os executivos. Então, principal diferenciação, contabilidade financeira, fora da empresa,
contabilidade gerencial, um público interno ou os gestores da empresa. Quando a gente passa a falar de objetivos, então, o objetivo da contabilidade financeira: reportar o desempenho passado com finalidades externas. Então, contratos com proprietários, credores, retorno dos investidores. Então, aqui a gente encontra a contabilidade voltada para registros do que já aconteceu numa empresa. Contabilidade gerencial. Então, o objetivo principal é informar para a tomada de decisão interna feita por empregadores, gestores executivos. Então, ela se preocupa com o ciclo do feedback, controle de desempenho das operações. Então, quando a gente pensa na contabilidade gerencial, ela passa a ter até um funcionamento cíclico, né? Bem como um sistema de informação, onde a gente tem a gestão dos dados, as informações, o resultado dessas informações, né? A tomada de decisão, o controle dessa tomada de decisão, ver se tudo que aconteceu foi o esperado, não foi o esperado, e se toma ou se tem o feedback para acompanhamento desse processo. Então aqui a gente vê um funcionamento cíclico, né? A gente acaba não tendo um fim propriamente dito. Quando a gente pensa em tempo, então temporalidade, a contabilidade financeira ela é uma contabilidade voltada para o passado. Então ela trabalha dados históricos, né? Bem a figura dos registros contábeis. A contabilidade gerencial, então ela é mais voltada para o período corrente e orientada para o futuro. Então a gente se preocupa com o que está acontecendo agora na empresa e o que vai acontecer, o que a gente planeja ou pretende buscar com as decisões que a gente toma. Então ela tem todo esse processo orientado para o futuro, né? Até porque decisão, tomada de decisão ou dados para tomar decisão. Adianta eu pegar dados passados? O que vocês acham? Esse cara aqui não tem influência nenhuma na contabilidade gerencial? Será que tem? Será que não tem? Ele vai gerar toda a base, na verdade, para a existência da projeção futura, né? Dificilmente a gente consegue fazer uma projeção para o futuro se a gente não conhece o nosso passado. Então, a contabilidade financeira ela acaba fazendo parte desse sistema, gerando dados para projeções, né? Então, com base no que aconteceu com a empresa, a gente consegue planejar o que pretende para o futuro. Falando de restrições, qual a restrição de cada uma? Quem sofre o maior número de restrição é a contabilidade financeira, porque ela é regulamentada. Então a gente tem regras direcionadas, basicamente orientadas por princípios fundamentais da contabilidade e também pelo governo, pelo fisco, né? Então a gente tem essa figura da contabilidade financeira sendo pautada em regulamentos contábeis, sendo o principal grupo de regulamento contábil hoje em dia os CPCs, né? Então, todo o conjunto de CPCs é o que orienta como a contabilidade financeira
deve funcionar. A contabilidade gerencial, ela não tem regra, não tem uma restrição baseada em normas. Então, isso dá uma flexibilidade para ela. Então, sistemas de informações determinados por gerentes para o encontro da necessidade estratégica e operacional. Então, qual é a restrição quando a gente fala de contabilidade gerencial? A estrutura da organização, como a empresa funciona, como ela pretende operar e o que ela busca como empresa. Ela vai dar os moldes da contabilidade gerencial. Então a gente pode falar basicamente que cada empresa tem o seu próprio sistema de informações gerenciais. Então a empresa vai poder moldar essa figura da contabilidade gerencial de acordo com as suas necessidades, né? Então, conforme ela vai desenvolver suas atividades, ela vai montar o sistema que melhor atende às suas decisões. Qual vai trazer as melhores decisões para tomada de decisão no ambiente dela. Então, quando a gente fala de restrição, claro, a contabilidade financeira ela é muito mais engessada, né? Aí falando do tipo de informação gerada, então, para a contabilidade financeira, a gente encontra apenas medidas financeiras, dados estritamente financeiros. Para a contabilidade gerencial, a gente encontra, além desses dados financeiros, também medidas operacionais e físicas sobre processos, tecnologias, fornecedores, clientes, concorrentes. Então, na contabilidade gerencial, a gente deixa da preocupação somente do registro contábil puro. A gente traz outros elementos para que a gente consiga o melhor sistema para tomada de decisão. Com relação à natureza da informação, a da contabilidade financeira ela é objetiva, é auditável, é confiável, consistente e precisa. São as características para uma boa contabilidade financeira, né? Para a contabilidade gerencial, são informações mais subjetivas e baseadas em juízos. Então, mas são informações válidas, relevantes e acuradas. Então, a contabilidade gerencial ela traz uma carga de juízo dos próprios gestores. Qual informação vai ser mais útil para a empresa? Mas, claro, sempre passando por validações. Nada adianta a gente ter uma informação que não tenha veracidade em relação à realidade da empresa, né? Então, ela também é uma medida confiável. Não do mesmo modo que a contabilidade financeira, que faz a contabilidade em relação ao que já ocorreu e engessado pelas normas, mas a contabilidade gerencial também consegue trazer uma certa validade nas suas informações, mas aí de modo mais subjetivo, né? Então, o escopo da contabilidade financeira é altamente agregado e trazendo relatórios sobre a organização inteira. E a contabilidade gerencial já são informações desagregadas de informações e decisões locais, de ações e decisões locais. Então aqui a gente traz a figura da contabilidade fragmentada. Então aqui a gente consegue enxergar
a contabilidade de acordo com cada segmento que a empresa atua ou com cada tipo de produto que a empresa atua, cada mercado que ela atua. Já na contabilidade financeira, ela é mais restrita e traz a informação da empresa como um todo, né? Um bom exemplo da importância dessa informação de diversos setores são empresas igual a Unilever. Eu gosto muito do exemplo da Unilever. Mas por que a Unilever? O que a Unilever tem de característica que necessita essa segregação das informações? O que a Unilever faz? Qual que é o objeto de trabalho da Unilever? Se vocês forem ao mercado, acho que qualquer setor do mercado vocês vão encontrar a marca Unilever. Eles atuam em vários segmentos de negócio. Eles atuam com material de limpeza, material de higiene pessoal, material alimentício. O que aconteceria se toda a informação fosse agregada ou fosse concentrada em poucos relatórios? Não se conseguiria ter uma gestão de cada segmento de atuação deles, ou cada planta fabril. Existem várias formas aí de controlar, né? Então, essa segregação traz a possibilidade da gestão de cada segmento de atuação, cada tipo de produto ou cada área de negócios, né? A contabilidade financeira não, ela traz aquela informação consolidada de toda a companhia. Então ela acaba não tendo tanta função em relação a essa decisão de, de unidades ou de segmentos de atuação. Dúvidas, perguntas, questões sobre essa comparação entre contabilidade financeira e gerencial? Sim, não, talvez, quem sabe. Bom, professor, tudo certo. Beleza, gente. Então vamos indo. Então, a gente pode falar que uma empresa existe, entre outros objetivos, para arrumar riqueza aos seus sócios, né? Aos seus proprietários. E a administração cuida em determinar que produtos e serviços são necessários e em colocá-lo nas mãos dos consumidores. Então, a administração financeira lida com decisões sobre o planejamento a fim de atingir o objetivo de maximizar essa riqueza dos proprietários. Então, quando a gente faz essa figura da contabilidade gerencial, a gente vai atuar buscando sempre essa riqueza dos proprietários, fazendo então, principalmente essa informação, esse controle do negócio por, digamos assim, da maneira mais conveniente de acordo com sua atuação, seu ramo, o seu produto. Então, como as finanças estão envolvidas em todos os aspectos operacionais da empresa, os gerentes não financeiros, assim como os gerentes financeiros, não podem efetivar suas obrigações sem informações financeiras. Será que isso é verdade? Será que eu lá na produção preciso conhecer de informação financeira? Ou será que eu lá na gerente da área de TI preciso conhecer da informação financeira? Preciso. Mesmo que não seja no mesmo nível de um gerente contábil ou um controller, né? E eu, como gerente de área, de outras áreas, também demando desse conhecimento, até para conseguir fazer a gestão da minha própria área.
Um bom exemplo disso é a gestão de orçamentos, que é uma figura da área gerencial, né, do controle gerencial. Quando a gente tem a estrutura de orçamentos numa empresa, acaba cada gestor virando dono do seu centro de custo ou do seu centro de lucro, dependendo de cada área, né? E para fazer essa gestão, ele também demanda desses conhecimentos da área financeira. Será que só da financeira? Será que eu preciso conhecer um pouquinho de tributo também? O que vocês acham? Ah, não, eu estou lá na área de compras, eu preciso conhecer de tributo? Pelo menos uma noção, né, professor? Para saber. Sim, né? Pelo menos essa noção a gente precisa ter, porque até para determinar quanto vai custar uma compra minha, ou quanto vai afetar nesse meu centro de custo, um produto, se for comprado de uma empresa do Simples ou de uma empresa com tributação normal. Porque vai depender dessa tributação para tomar crédito, para não ter o crédito. Então, além desse conhecimento para a gestão do seu orçamento, ele também precisa ter para a gestão operacional da sua área. Então, é importante que mesmo os gerentes que não são da área financeira conheçam a área financeira, contábil e tributária, mesmo que sendo como noções básicas. Então, por isso que a gente encontra em vários cursos que não são da contabilidade a figura da contabilidade como matéria de conhecimento. Então, as finanças usam informações contábeis para tomar decisões relativas à receita e ao uso de fundos para atingir o objetivo da empresa. E a contabilidade geralmente divide em duas categorias: contabilidade financeira e contabilidade administrativa. Então, a financeira registra a história financeira da empresa e lida com a criação de relatórios para usuários internos. Internos não, desculpa, externos. Então, acionistas, credores, governo. E a contabilidade administrativa trabalha as informações financeiras úteis para se tomar melhores decisões relativas ao futuro. As duas trabalham juntas, fazendo a contabilidade através do registro histórico, mas a financeira ela se preocupa com a divulgação dos seus dados e a administrativa com a gestão dos dados para a geração de informações úteis. Úteis que eu digo para a contabilidade gerencial, né? Para a contabilidade voltada para a decisão. Então, apesar de serem, digamos assim, a mesma área dentro de uma empresa, elas têm focos distintos ou a utilização pensada de uma maneira distinta usando a mesma informação. Então, usando essa mesma informação, a gente consegue ter por base essa geração de informação útil. Então, um ponto fundamental da contabilidade gerencial é o uso da informação contábil como ferramenta para a administração dos negócios. E é o processo de produzir informação operacional financeira para funcionário e administrador do negócio. Então, e deve ser direcionada pelas necessidades informacionais de cada gestor ou de cada indivíduo da empresa e deve orientar suas decisões operacionais e de investimento. Então, a contabilidade gerencial ela faz utilização dessa informação da contabilidade administrativa da melhor maneira, ou seja, da maneira que vá atender a necessidade de cada usuário para orientar a tomada de decisão.
Então, por isso que a gente fala que a contabilidade gerencial ela pode ser uma para cada empresa. A gente pode simplificar nesse sentido, simplificar entre aspas, né? Mas cada empresa vai ter uma contabilidade gerencial diferente da outra. Por quê? Empresas são todas iguais? Não, né? Empresa não é tudo igual. Não sendo tudo igual, a contabilidade gerencial, para atender essa tomada de decisão, vai ter que ser adaptada a cada realidade. Mesmo que elas tenham escopos semelhantes, né, a área de atuação, a forma de atuação parecida, a contabilidade gerencial ela vai ser diferente, vai gerar informação de acordo com a necessidade dos usuários. Aí dentro dessa contabilidade, a gente tem um segmento muito importante, né? Que é o sistema de gerenciamento de custos e de desempenho operacional. Então, até a gente tem várias ferramentas que a gente vai trabalhar são da área de custos, né? Dentro da nossa disciplina. E esse sistema de custos faz face fundamental para a contabilidade gerencial nas organizações. Por que será que é tão importante o custeio para a contabilidade gerencial ou o sistema de custos? O que vocês acham? Não acham? Fiquei no vácuo. Conversem comigo, pelo amor de Deus. Acir, Wellington, Natan, Lídia. Falem comigo. Eu sempre falo, isso não é justo. Todo mundo tem que falar. Acho que os outros estão cochilando já. Eu vou na linha da Lídia, professor. Mas, gente, vocês conseguem imaginar uma empresa funcionando bem se não gerir os custos? Ah, mas eu não sou uma fábrica, não sou uma indústria. Eu preciso conhecer meus custos? Precisa, né, para ter pelo menos um controle ali do que tá gastando, se vai conseguir pagar, se não, o que tem que cortar, se vai precisar diminuir alguma coisa. E até também para a figura de fazer preço, né? Já Sim, não tem pensou? como formar o seu preço se você não conhecer o quanto você paga para. Isso mesmo. Já pensou eu prestando serviço de contabilidade eu não conseguir mensurar quanto que eu gasto para gerar essa contabilidade? Não dá. Então, até num escritório de contabilidade, se a gente for pensar, a gente precisa dessa gestão de custos. Claro, o custeio de serviço ele é muito mais complexo para ser feito, né? A gente tem essa noção de, da dificuldade, porque cada serviço acaba sendo um diferente do outro. Mas mesmo em atividades como essa, a gente precisa do custeio. Então, a gestão do custo ela é fundamental para conseguir o funcionamento da contabilidade gerencial, né? Então, as mudanças ocorridas nos negócios são desencadeadas pela competição global, pelas motivações tecnológicas e provocam inovações impressionantes quanto à utilização do sistema de informações financeiras e não financeiras pelas empresas. E um novo ambiente de demanda de informações mais relevantes relacionadas a custos e desempenho das atividades são encontradas hoje em dia. Será que é verdade isso? A gente tem um ambiente muito mais complexo para tomada de decisão ou para um sistema de informação do que há 50 anos atrás, por exemplo? Assim, né, professor? Mudou muita coisa.
que trouxe para os sistemas fabris que gerou essa complexidade, essa competição? Será que a tecnologia ajudou muito nisso? Lembrando que na década de 70 a gente teve a terceira revolução industrial, que o pessoal chama, né? Onde a gente teve a implantação da robotização nas fábricas e a própria comunicação entre clientes, fornecedores com a empresa mudou muito, né? Nesses últimos 50 anos. A comunicação até há menos tempo, com o advento da internet, né? Mas os processos se tornaram muito mais complexos. As indústrias se tornaram muito mais complexas e dinâmicas. Isso fez com que a gente necessitasse de uma informação muito mais completa para a tomada de decisão. Então, nesse ambiente a gente vem trazendo muita variação, né? A gente tem basicamente aí 120 anos de evolução da contabilidade gerencial e os últimos 50 anos aí a gente tem a maior carga de evolução dessa contabilidade gerencial, principalmente na figura da gestão de custos. Várias métricas de custos foram desenvolvidas, implementadas, algumas técnicas até discutíveis, sofreram muito questionamento. Um exemplo disso é o próprio custeio ABC, né? Então, o custeio ABC ele foi desenvolvido pelo Kaplan. A ideia é muito boa, só que ele se tornou muito complexo até para as empresas adotarem. Então, devido a essa complexidade, ele sofreu muitas críticas. E essas críticas fez ele até repensar em sistemas de custeio, criando outro sistema, que é o custeio pleno, ou RKW. Então, tudo isso de acordo com a complexidade das empresas, de acordo com a complexidade do cenário envolvido com essas empresas atualmente. Então a gente pode falar que as empresas estão utilizando esses sistemas de custeio aperfeiçoado para algumas áreas. Então, primeiro, projetar produtos e serviços que correspondem à expectativa do cliente e possam ser produzidos, oferecidos com lucro. Será que o sistema de custeio me permite isso? Projetar produtos e serviços de acordo com as necessidades dos clientes. Será que eu posso simplesmente sair adicionando tecnologia para o meu produto, fazendo uma evolução extremamente grande para atender o meu cliente e mesmo assim eu vou ser feliz, vou ter lucro? Já pensaram nisso? Como é que será que essas empresas de tecnologia funcionam? Eles podem... vamos adicionar o máximo de tecnologia possível no meu produto. Será que, por exemplo, a Apple funciona assim? Vou fazer um iPhone novo. Vou adicionar tudo que eu posso? Não, eles não fazem isso. Eles determinam um limite de gasto com esse desenvolvimento tecnológico para que a empresa possa atuar com a figura do lucro. A gente vai até passar por esse assunto quando falar de target cost. Outro ponto que a contabilidade de custos ajuda, o sistema de custos ajuda, sinalizar onde é necessário realizar aprimoramentos contínuos ou descontínuos em qualidade, de maneira eficiente e com rapidez. Então aqui, nesse ponto, a gente pensa na reestruturação do produto ou na melhoria de um determinado produto, também, lembrando,
de uma maneira ainda que permita dar lucro. Tem algum segmento que a gente consiga ver essa evolução? Vou melhorar o meu produto, mas limitado a um determinado gasto. Vocês já pensaram como funciona a linha automotiva, as fábricas de veículo? Eles lançam um carro de modo contínuo, sempre tem lançamento do mesmo produto. Exemplo disso, vamos pegar até um que já está bastante tempo sem mudar a plataforma. A Renault com o Sandero. Ele tem variação constante? Não, ele Muda. já tem os modelos dele já definido. O que aconteceu com o Sandero? Ele teve uma reestruturação, uma só, durante toda a sua vida como um produto. Uma grande reestruturação onde mudou ou foi feita toda a reengenharia desse produto. Por quê? Para fazer a mudança de um veículo gasta muito dinheiro. O custo é muito alto. E para conseguir o lucro, o retorno sobre o investimento e depois a remuneração sobre esse investimento, ele tem que ficar um tempo em utilização. Só que o mercado automotivo ele tem uma característica muito peculiar. Se você não tiver um produto atual, você deixa de vender. Aí o que as empresas acabam fazendo? Já ouviram falar da figura do facelift para os veículos? O que é um Não, não facelift? sei. A figura do facelift é dar aquela repaginada na cara do veículo, mas sem mudar. Então você muda uns detalhes no para-choque, faz alguma mudança que aparente um carro novo, mas toda a plataforma é a mesma. Então você faz um aprimoramento contínuo antes da própria reengenharia do veículo. Tudo isso vai ser determinado pelo sistema de custeio, né? Quanto que eu vou gastar para fazer esse facelift, essa mudança. E mesmo assim, sem muito problema com a geração do lucro. Então aqui são dois exemplos onde a gente tem influência na linha de produção efetivamente. Na linha de produção, quando eu digo o produto efetivamente, né? A gente também tem a figura do auxílio aos funcionários ligados à produção, nas atividades de aprendizado e aprimoramento contínuo. Auxílio no aprimoramento da figura dos funcionários. Será que custos pode ajudar nisso? A figura do custeio vai ajudar na definição ou na atuação operacional da linha de produção. Conseguir identificar onde está tendo restrições, onde está tendo problemas de desperdício, de falha no processo produtivo. Então, permite apontar aos funcionários o que está acontecendo de errado na produção. Então, também permite a gestão do desempenho produtivo. Permite também a escolha de mix de produtos e decisão de investimentos. Então, a escolha da composição da produção, quem vai ser minha prioridade, quem vai ser o meu produto de segunda linha. Também permite a escolha de fornecedores. Então, quando a gente faz a revisão do custeio, uma substituição de um produto para diminuir esse valor do custo,
a gestão de custos, o sistema de custos vai permitir, né? Negociação de preços, característica do produto, qualidade, entrega e serviços com os clientes também é uma possibilidade de levantamento com a gestão de custos. E estruturar processos eficientes e eficazes de distribuição e serviços para mercados e público-alvo. Então, são algumas das possibilidades que a gente encontra dentro da contabilidade de custos, dentro do sistema de custos empregado à contabilidade gerencial. Mas, claro, somente um sistema de custeio não basta, né? A gente não consegue fazer somente a gestão operacional da empresa com o sistema de custeio se ela não atender alguns requisitos. Então, a empresa também precisa de sistema de custeio para realizar 3 funções principais: avaliar de estoques e medir os custos de bem vendidos para geração dos relatórios financeiros, estimar despesas operacionais, produtos, serviços e clientes, e oferecer feedback econômico sobre a eficiência do processo a gerentes e operadores. Então, a contabilidade ou o sistema de custeio ele não é único, mas a gente precisa da geração de informações para essas atividades, principalmente essa figura de avaliação de estoques, né? E lembrando, qual o único sistema que a gente pode usar aqui? Tem algum? Legalmente falando? Olha, essa é uma boa pergunta para o CRC. Na verdade, é o sistema que eles mais cobram na prova do CRC para fazer essa mensuração de estoques e custo dos produtos. A gente só pode fazer a adoção do custeio por absorção, né? O sistema de custeio gerencial pode ser qualquer um, mas para contabilidade ou para geração de informações financeiras, só podemos ter o custeio por absorção. Então a gente pode falar, primeira função do sistema de custos decorre da necessidade de fatores externos à empresa. Então, investidores, credores, reguladores e autoridades tributárias. Então, aqui a gente fala custeio por absorção, obrigatoriamente. E a segunda e terceira função surgem das necessidades de compreensão e aperfeiçoamento da empresa. Então, por parte dos gerentes, referente a aspectos econômicos inerentes às suas operações. Então, aqui as funções gerenciais podem aí ser aplicado qualquer sistema de custeio, vai depender da necessidade de cada empresa e até das limitações para a implantação de um sistema, né? Então, se a gente pensar como implementar um sistema de informação gerencial, a gente pode falar que a contabilidade está sofrendo mudanças importantes para refletir esse novo ambiente que a gente falou, né? Que as empresas se inseriram, empresa nesse ambiente dinâmico que a gente vive hoje. Então, para essa implantação, as informações precisam ser precisas, oportunas e pertinentes sobre a economia e o desempenho das empresas para o seu possível sucesso. Então, informações precisas, oportunas e pertinentes sobre a economia e o desempenho das empresas. Aí a gente traz uma variável bem complicadinha para a contabilidade gerencial, que é o quê? A economia. Será que é um ambiente complicado de se trabalhar?
Previsão econômica. Será que é algo simples de ser feito? Não é, né? Ainda mais no cenário. Além do cenário da globalização, se a gente pensar o cenário atual, então a gente perde os cabelos fazendo previsões econômicas. Porque a gente está num ambiente de muita incerteza, né? E tudo muda muito rápido. E a gente acaba tendo essa necessidade. Por quê? Por que eu preciso conhecer a economia que a empresa está inserida para poder ter a contabilidade gerencial funcionando? Por que será? A contabilidade gerencial vive para qual a principal função? Não é a projeção das informações para tomar decisão? Se eu não conhecer o ambiente econômico que eu estou inserido, eu vou conseguir projetar alguma coisa? Não vou, né? Vai ser praticamente impossível esse planejamento ou essa projeção se eu não conhecer as variáveis econômicas que a gente está inserido. Então, para implementar um sistema de informação gerencial, deve-se considerar esses seguintes pontos. Que informações seu sistema deverá possuir para controle econômico e financeiro da empresa? Então, o que eu preciso conhecer, projetar para conseguir efetivamente fazer com que minha empresa funcione nesse ambiente, que ela seja rentável nesse ambiente? E o que levar em consideração na decisão entre comprar pronto e desenvolver um sistema próprio? Então, aqui a possibilidade do sistema gerencial entre comprar algo pronto e desenvolver um sistema específico. O que eu preciso conhecer? O que eu vou levar em consideração para essa implantação? Existe sistema de informação gerencial pronto? O que vocês acham? Existe? Não existe? Existe. Existe sistema pronto. Qual a dificuldade de adotar um sistema pronto? Lembrando das características da contabilidade gerencial. Na contabilidade gerencial, a gente quer uma informação de acordo com a demanda dos usuários. Será que todos os usuários terão suas informações atendidas com o sistema pronto? E com o pronto vai ter que ter adaptação, né, professor? Se não vai querer criar um novo de acordo com a demanda dos seus usuários, se vai pegar um pronto, tem que ver se vai adaptar. Exatamente. Eu vou ter que ver se eu primeiro consigo adaptar ele, ou mesmo que eu não faça adaptação, se ele me atende na maioria das minhas necessidades. Às vezes, o sistema pronto ele consegue atender a maioria, não todos, justamente porque ele está engessadinho. Mas, dependendo do porte da empresa, ele vai atender. Então, a tendência dessa decisão vai ser mais ou menos em que sentido? Para ter todas as minhas decisões, eu vou ter um gasto muito maior no desenvolvimento, ou eu consigo ter a minha demanda atendida por algo já pronto, onde eu vou gastar menos? Então, em empresas menores, a tendência é que eles consigam a adoção do sistema pronto. Até pela figura do gestor brasileiro de não ter essa
essa demanda, não é que não tenha demanda, né? Eles não têm o hábito de utilização do sistema pronto, do sistema de informação gerencial. Qualquer novidade para ele é bem-vinda. Mas se a gente já pegar uma empresa de grande porte, fica inviável a adoção de um sistema pronto. Então, o sistema de informação gerencial ele vai ter que ser analisado na relação investimento e custo-benefício, né? Quanto que eu vou gastar em relação aos benefícios que eu vou obter em relação àquele sistema? Por que essa informação é importante? Por que essa decisão é relevante? Se a gente pensar em sistemas pequenininhos, a gente vai pagar baratinho por mês, né? Então, de repente a gente quer ali um sistema só para os controles básicos. Tem sistema de 200, 300 reais por mês. Mas e um sistema complexo como um SAP? Né? O SAP é o maior sistema de informação gerencial que a gente pode imaginar. Ele é extremamente completo. Só que ele tem outra característica, ele é extremamente complexo. Será que vale a pena eu gastar tanto num sistema desse porte? Aí vai tudo depender da minha necessidade de informação. Né? Porque o investimento para um SAP é muito caro, é muito alto. E de repente esse alto investimento não vai valer em relação ao retorno que a gente tem. Então hoje no mercado a gente tem uma variedade de sistemas de informação gerencial muito grande. Mesmo que a gente faça a adoção de um SAP, pode ser que ele não atenda plenamente o necessite das mudanças, desenvolver o próprio sistema, né? O SAP, na verdade, ele é um molde. Não sei se quem de vocês já trabalhou com SAP, já viu SAP? A coisa mais feia da face da Terra. Já viram? Já trabalharam? Já escutaram falar nesse dito cujo? Nunca trabalhei, mas eu já vi. A gente teve uma palestra uma vez. É verdade, um vocês tempo tiveram uma atrás. palestra. Bem legal ele. Ele é muito completo, extremamente Tem completo. tudo. Mas eu não tive oportunidade de trabalhar com ele ainda. Mas quem sabe um dia. Ele é muito caro, gente. Muito, muito caro. Mas por tudo que ele pode fazer, né? Até vale o valor. Entra nessa situação, né? Depende do que eu preciso. Depende do tamanho da empresa. Se vai usar, se vai conseguir usar tudo que tem, todas as utilidades dele, daí vale a pena. Para vocês verem como nem sempre ele vai ser tão bom assim. Às vezes o excesso de complexidade também pode prejudicar. A gente não, né? Tem um caso aqui do Paraná mesmo, da Café Damasco, onde ela, ali no meados dos anos 2000, ela foi fazer essa implantação do SAP. Na época, isso veja bem, na época, o investimento era de 6 milhões de reais. Para todo o processo de implantação e customização. Mas ele não foi bem implantado, não foi bem aceito pelos funcionários na sua utilização. O aceito, que eu quero dizer, é compreendido na sua plenitude, fez com que a Café Damasco perdesse todo esse investimento. E na época, hoje nem existe mais esse sistema, né? Ele já foi incorporado pela DataSul, né? O antigo Microsiga, que era um sistema de menor porte, acabou sendo a opção. Então a escolha
do sistema ele é muito importante, até para que o processo realmente ocorra. Mas por que os funcionários não se adaptaram? A utilização do sistema ele é um pouquinho complexo. A gente demanda de muitos códigos, o pessoal chama de transação. E não é todo mundo que consegue se adaptar rapidamente com ele. Isso fez com que os funcionários tivessem a dificuldade e acabou não funcionando para essa empresa. Aí foi só 6 milhões pelo ralo. Então, aí a gente traz a importância dessa tomada de decisão, dessa escolha. Então, a gente também tem que levar em consideração como a controladoria pode ser mais eficaz pela utilização do sistema contábil. Será que toda a controladoria fica mais eficaz pela adoção do sistema contábil? Fica. Né? Ele é extremamente importante. Mas será que todo sistema vai me trazer a mesma eficácia? Não, né? Eu vou ter que estudar cada sistema para ver como ele vai se comportar na minha empresa. Então, quando a gente fala nesses projetos de implantação de sistema de informações gerenciais, a gente vai pensar aí em vários anos. Então, são alguns anos para uma implantação bem feita e que realmente funcione para a empresa. Então, a gente precisa também analisar o diálogo com o sistema de informações, sistema integrado de gestão, os ERPs, né? Apesar de muitos sistemas de informações de gestão já estarem propriamente integrados ao sistema de informação gerencial, a gente pode encontrar alguns que estejam fora. Não é tão comum, mas a gente precisa analisar quando ele não estiver já uma ferramenta em conjunto com a outra, se eles conversam. Então, um exemplo do SAP, ele é um que já contém os dois. Ele é um sistema de informação gerencial e um sistema integrado de gestão. Se a gente pensar de sistemas de médio porte para cima, a gente já vai ter essa figura unida com o sistema de informação gerencial. Outra necessidade, requisitos necessários para se implementar um sistema de informações contábeis voltada para os usuários, né? Então, o que eu preciso? O que o meu usuário precisa para sua decisão ou para sua atuação como gestor? Sistemas de informações contábeis têm que estar preparados também para fornecer dados para essa gestão, para esse sistema de informação gerencial. Então, de repente, eu preciso de informações de custos, igual a gente viu ali atrás. Mas a minha informação contábil de custos é voltada somente para o fisco. Será que então eu vou precisar adaptar meu sistema de informação contábil? Provavelmente sim. Meu sistema de informação contábil trabalha com controle de estoque periódico. Será que vai atender o meu usuário interno? O meu gestor? Não atende. Então vou precisar readaptar. Né? Vou precisar retrabalhar o meu sistema para conseguir gerar dado para o sistema de informação gerencial. Então a gente precisa se atentar a diversos pontos para que essa ferramenta funcione efetivamente na empresa, para que não seja
investimento ou um gasto sem reflexo para o futuro da empresa, né? Ou seja, que efetivamente traga lucro para a empresa. Então, o momento atual caracteriza-se de uma intensa mudança significativa com o desenvolvimento tecnológico, aumento da competitividade, complexidade do ambiente econômico e a globalização. Então, colocando as empresas diante de novos desafios. Então, constantemente, as empresas estão tendo que evoluir na sua ferramenta, no seu sistema e nas suas decisões. Isso faz com que surjam algumas áreas, algumas necessidades, dentre elas. Então a gente tem a figura da controladoria. Então a controladoria vai auxiliar nesse processo de controle e entendimento de como tudo isso anda. Até no plano de aula de vocês, o controle de suas funções estava, acho que na terceira aula. Deixa eu ver. A gente vai acabar adiantando um pouquinho já. Então, falando de controller, vocês acham uma boa área para se atuar na contabilidade? Sim, não, talvez, quem sabe. É A gente está possível. tendo uma matéria agora de controladoria. Estamos conhecendo ainda Estão as conhecendo? possibilidades. Quem está trabalhando com vocês a disciplina? O Joel? Ah, o Joel? Uhum. Que de noite é o professor José. Controladoria. Será que é uma área boa para atuar? Ah, deve ser. Deve ser. Sim. Para vocês, o que é uma área boa para atuar? Acho que vai de cada aluno, né? Eu já tenho as áreas que eu gosto. Eu gosto mais desse gerencial, custos da vida. O resto eu já não sou muito fã, não. Então, para você é uma área que vai ser muito bom, gente. Pra mim é uma área muito legal. Porque, além de ser uma área que é envolvida com a gestão, né? Com essa área de decisão, é uma área rentável, paga muito bem. Mas, claro, exige uma série de características do profissional, né? Uma das que eu destaco para vocês, aos que não têm ou que estão começando, é a figura do inglês. As boas vagas nessa área, controller ou mesmo como analista de controladoria, acabam exigindo a figura do inglês. Mas chegar nessa posição de controller, a gente vai ter um profissional muito bem remunerado, tá? Mas muito bem remunerado mesmo. Para vocês terem ideia, isso em empresas como uma Bosch da vida, aí a gente vai estar falando ou em um banco, uma multinacional, né? A gente vai estar falando em um profissional que ganha 40, 50 mil por mês. Claro que demanda muito esforço, estudo para chegar nesse ponto, né? Mas nada que não seja possível. Então, provavelmente ele vai falar
sobre o controller e as funções para vocês, tá? Então, a gente vai passar de maneira um pouco mais rápida. Então, quais são as funções de um controller? Então, ele faz parte da cúpula administrativa. Então, ele participa nos processos de planejamento e controle empresarial, capacitando gerentes e administradores a planejarem, executarem e controlarem adequadamente as atividades da empresa, utilizando, então, com eficiência e eficácia os recursos que são colocados à sua disposição com a missão e objetivo da empresa, buscando então o sucesso dessa empresa. Então ele atua somente para a área dele, o controller, ou ele vai acabar trabalhando em parceria com todos os outros gestores da empresa? O que vocês acham? Um bom controller consegue atuar sozinho? Não. Como toda atividade dele demanda também do trabalho dos outros, ele faz toda a preparação dos outros funcionários, dos outros gestores, né? Para que seja melhor utilizado sistemas de informações gerenciais para conseguir atingir o propósito da empresa. Lembrando, mesmo que ela não esteja lá como missão da empresa, o propósito final de toda a corporação é o quê? O que uma empresa busca como objetivo final? Lucro, né? De alguma maneira ou com algum propósito, ela vai buscar o lucro. E o controller ele tem a série de ferramentas para utilizar em conjunto com os demais gestores para conseguir atingir esses objetivos. Então, o controller tem uma visão ampla da organização e conhece a fundo todas as informações. Por isso, sua função é elaborar, analisar e interpretar relatórios gerenciais de acordo com a necessidade do usuário, que servirão de suporte para a tomada de decisão na empresa. Lembrando, o sistema de informações gerenciais ele tem que atender às demandas desses usuários. Quem acaba então sendo responsável pelo funcionamento desse sistema? A figura do controller. Então, como o sistema vai gerar essa informação, como o sistema vai ser desenvolvido, é uma das atribuições do controller. Então, como as atividades gerarão as informações, vai ser responsabilidade dele. E por que ele acaba conhecendo e tendo uma visão ampla da organização? O que vocês poderiam pensar? Por que ele tem essa visão ampla? Será que é verdade isso? O controller tem uma visão ampla? Como é que eu vou gerar uma informação de custos se eu não conseguir entender o meu processo fabril? Tem como? Não tem, né? É impossível. Como é que eu vou elaborar um orçamento da empresa se eu não conhecer as outras áreas? Então, por isso, essa atuação com os demais gestores e também a visão ampla, o conhecimento de como a empresa funciona num todo. Claro, o conhecimento da visão ampla ou a visão ampla não é saber de fio a pavio, né, como dizem,
como funciona essa empresa. Digamos, eu não preciso saber colocar em prática o processo produtivo, mas eu preciso ter a noção de como esse processo produtivo ocorre. Até esse é um dos motivos que esse profissional é valorizado. Ele acaba sendo um detentor de um grande conhecimento sobre uma determinada empresa. Então, a controladoria é exercida basicamente de duas formas. Primeira, muito semelhante à função de um contador geral, situando-se na estrutura organizacional como um órgão de linha subordinado diretamente ao diretor financeiro. Então, uma das formas de atuação é como subordinado. Nessa forma, suas atribuições são basicamente de um contador geral ou de um gerente de contabilidade que se responsabiliza pelo conteúdo das informações geradas nos diversos setores que estão subordinados. Em muitos casos, o profissional que ocupa esse cargo é um ex-contador que está fazendo carreira na empresa e, na maioria dos casos, continua a assinar o balanço. Aqui a gente encontra a figura do controller das empresas de médio porte, principalmente, onde a controladoria ela sofre apenas um incremento de algumas atribuições, mas não tão complexas. Ali ele se utiliza basicamente da contabilidade financeira para gerar uma informação para tomada de decisão, sem muita complexidade ou sem muitas ferramentas ainda. Mas é uma forma de atuação da controladoria. E a segunda forma de atuação é como um órgão de staff ligado diretamente à alta administração, funcionando como filtro das informações geradas pelos diversos setores da empresa. Sua função basicamente é garantir que as informações cheguem às pessoas certas no tempo certo, não sendo sua responsabilidade a elaboração das mesmas, mas sim a compilação, síntese e análise desses relatórios ou dessas informações. Nesse molde, a contabilidade fica completamente à parte desse controller. Então a gente teria um setor de contabilidade separado, onde vai ter um gerente de contabilidade, um gerente contábil, para fazer a geração das informações da contabilidade. E o controller, ele vai estar mais ligado à geração da informação para tomada de decisão. Então, nesse primeiro molde, ele funciona como um contador geral ou o gerente contábil. Nesse segundo molde, ele está completamente desvinculado, apesar de trabalhar em parceria, né, com o gerente contábil, assim como todos os outros gerentes. Mas ele não faz a gestão da contabilidade da empresa. Infelizmente, no Brasil, ainda a gente encontra um número muito maior desse tipo de controller, que vai ser também o contador geral e vai assinar o balanço, do que esse que é o staff, ou que garante a informação para os usuários e para a alta gestão da empresa. Claro que mais ganha esse aqui, né? Por que será que ele é o que mais ganha? Infelizmente, nas empresas brasileiras, a gente ainda tem a figura da pessoa que gera uma informação que traga dinheiro para a empresa mais importante do que aquele profissional que faça somente os registros da empresa.
Então, no Brasil, esse profissional, esse tipo de controle é mais valorizado, ou seja, tem a remuneração melhor do que esse profissional. Então, aqui seria um dos moldes, né, de como essa empresa funciona, basicamente essa segunda, né, onde a controladoria ela vai estar aqui, acima ou separada das demais áreas, fazendo a compilação das informações geradas pelas áreas operacionais da empresa, tornando então a possibilidade de decisão ou trazendo a informação para a tomada de decisão pela alta administração, e toda decisão que vai para a alta administração retorna para as áreas também através dessa controladoria. Então ela está ali muito mais para fazer a gestão da informação contábil ou da informação gerencial, né? Diferente do segundo molde, onde ele estaria basicamente aqui, mas com o nome de controladoria. Então, atualmente, diante dessas inovações no mundo gerencial, a contabilidade não pode ficar alheia a esses avanços, e é preciso que ela se preocupe, que ela ocupe um espaço atuante e preciso. Daí a necessidade de se dar um novo enfoque, o de não apenas registrar os números, mas sim de controlar e mostrar caminhos e direções a serem seguidas pela empresa. Então, a controladoria é, na verdade, um departamento que registra os fatos ocorridos, e sua inovação é no sentido de que, registrando esses fatos, consiga projetar a situação real da empresa, visando sempre os pontos estratégicos presentes e futuros, auxiliando assim a tomada de decisão. Então vamos falar só dessas características do controller, né? Acho que a gente encerra hoje. O que um controller precisa conhecer ou precisa ter como característica para sua atividade? Ele, então, acaba sendo considerado executivo de normas, controles, metas, objetivos, orçamentos, contabilidade, finanças e informática. O que ele precisa ser, então? Precisa ser um profissional dinâmico? Precisa, né? Precisa ser um profissional que busque atualização? Precisa. Então, característica do controle é que ele tem que ser um profissional dinâmico, que busque sempre atualização e que conheça sobre as mais diversas áreas de negócio da empresa. Então, sua função principal é obter, gerar e interpretar informações que possam ser usadas na formulação de políticas empresariais, principalmente também na execução dessa política. Então, na maioria das empresas, a pessoa responsável pela contabilidade é o controller, então, né? Nome que soa como se ele controlasse. Mas, na realidade, o controle envolve-se em um planejamento, tomada de decisão, desenho de sistemas de informações e sistemas de incentivos. Então, aqui a gente também tem a necessidade do controle para remuneração variável ou para desenvolvimento de benefícios dos empresários, dos funcionários. E em várias outras tarefas, além de ajudar os gerentes em decisões operacionais. Então, o controller ocupa uma posição na equipe que administra a companhia. Então, ele tem a função da gestão, né? Como que é esse ciclo do controle? O ciclo do controle eu vou voltar então na aula que vem com vocês. Então,
Aqui a gente só frisa para vocês a dinâmica das características do controle, que ele tem que ser um profissional atualizado, responsável, que domine ou que tenha conhecimento das diversas áreas de funcionamento da empresa e que tenha relacionamento com as demais, ou com os demais gerentes, gestores, ou com as demais áreas da companhia para o bom funcionamento. Então, na aula que vem, a gente volta com o ciclo de controle. Dúvidas, perguntas, questões? Vocês ainda estão aí? Sim. Estamos, professor. Nada de dúvida, gente? Não? Natan? Wellington, Assir? Tranquilo, professor. Não, professor. Por enquanto, Nessas horas vocês falam, né? Vocês são cara de pau. Nessas horas vocês falam. Então tá, gente. Então acho que a gente encerra aqui. A gente volta na aula que vem com o ciclo do controle. Tá bom? Tudo bem. Então tá. Desejo para vocês uma boa semana. Pra você também, professor. Pessoal que já tiver alguma novidade sobre o TCC, quiser me mandar e-mail, se quiser marcar horário para a gente conversar, podem ficar à vontade, tá? Vocês estão livres para conversar ou marcar um horário para a gente conversar. Beleza? Preciso ver algumas coisas que a Carla dei, a gente fala com você. Beleza, então. Então nos vemos semana que vem, se Deus quiser. Tudo bem. Tchau, professor. Tchau, tchau, gente. Boa semana para vocês. valeu, tchau, professor. Tchau, tchau, Sir.